Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa aqui do meu lado, mas antes de falar com ela, eu quero agradecer todos os patrocinadores que estão aqui comigo esse mês. Começar com a Aline de Bona, ela é escritora, ela é mentora. Se você estiver precisando aí de uma mentora para poder te aconselhar na sua vida, tá com algum probleminha, é só você me procurar que eu te passo o Instagram dela, porque realmente ela é maravilhosa em escrever esse livro aqui, olha, que está um arraso. Também temos a Diva, que vende aquela, como é que fala? Aquela... Cinta, exatamente. Aquela cinta para deixar você com aquela cinturinha, com aquele corpo. E vamos falar de corpo hoje, o assunto também vai ser corpo. Maravilhoso. E esse mês ainda, setembro, outubro, tem Zeca Pagodinho. E setembro ainda, acho que semana que vem tem um show aí que vai daqui a pouco aparecer por aí. Então, gente, não percam. Mas para começar... Hoje vamos falar um pouco sobre corpo, alimentação e vários outros assuntos. Estou aqui hoje com a maravilhosa Suca! Obrigada por me receber. É um prazer estar aqui com você e com os seus seguidores também. Obrigada por me receberem. Suca, olha, todo mundo que vem aqui, eu sempre faço a primeira pergunta. Que a primeira pergunta é a seguinte: quem é a Suca? Porque, tipo assim, você tá falando nesse mundo hoje, né, não é nem, como é que fala, que você tinha me falado antes, que não é de nutrição. De nutrição, é mais uma alimentação, né, pra te aprender a se alimentar. Como se fosse uma guia, né, para ajudar as pessoas no processo de transformação. Porque o nutricionista, ele tem algumas funções específicas, mas o mentor, ele vem complementar essa função para que realmente ocorra a transformação que a pessoa precisa. Mas eu vou responder uma pergunta sobre quem sou eu, que não é uma pergunta tão simples de responder. É uma pergunta um pouquinho mais complexa, porque eu transformei a minha identidade há poucos meses atrás. Eu venho do mundo corporativo, trabalhei por 16 anos no mundo corporativo. Eu estudei nutrição no início dos meus estudos profissionais, decidi mudar para gestão de negócios, porque naquela época eu não achava que a nutrição se encaixava com o que eu acreditava naquele momento. Eu queria conhecer um pouco mais outras coisas para complementar minha visão, para depois, no futuro, talvez trazer a minha visão e o meu método para a transformação da saúde. Não me convenceu a forma como se trabalhava naquele momento, né? A nutrição em si ainda estava muito recente, isso foi há 16 anos atrás. E eu sou uma pessoa difícil de convencer, assim, sou um pouco teimosa. Então, quando eu não acredito em algo, eu não permaneço ali, né? Eu mudo de lugar. Então, foi por isso que eu fui para a gestão de negócios e entrei na indústria alimentícia para me manter no mundo da alimentação dos alimentos, que era algo que eu sempre fui apaixonada, desde a adolescência, por alimentos em si. Mas eu queria ter uma visão holística, né, do todo, que não é fácil e é desafiador. Então, eu me infiltrei assim, em vários lugares, porque eu também sou apaixonada por muitas coisas. Então, por querer ter essa visão do inteiro, eu fui me colocando em vários lugares para conhecer tudo. Então, no mundo da alimentação, eu trabalhei muito com a agricultura, com produção de alimentos, visitei muitas fábricas de alimentos, tanto das empresas que eu trabalhava, como dos fornecedores, porque eu trabalhava na área de compras. Que legal, então já tá uma coisa encaixando a outra, né? Foi tipo um quebra-cabeça que você vai encaixando as peças. E, ao mesmo tempo, eu nunca me afastei da nutrição. Eu continuei estudando nutrição por conta própria, estudei nutrição esportiva, que foi algo que tocou muito comigo, mexeu muito comigo, porque eu comecei a me apaixonar pelos esportes. E quando eu comecei a ver, se eu pratico atividade física, o meu corpo precisa de uma nutrição diferente também. Então, entender esse mecanismo, né, por trás do que os alimentos causam no nosso corpo, qual é a reação que eles fazem no nosso corpo, também me fez seguir os estudos de nutrição esportiva e suplementação. Também sempre fui apaixonada, já uso a suplementação há mais de 10 anos, e é algo que eu acredito que dá um boost realmente na nossa saúde. E
Agora, respondendo a pergunta efetivamente, né? Porque eu contei tudo isso para dizer que eu mudei a minha identidade, porque usando todo esse meu conhecimento, junto com a minha transformação pessoal de saúde, que eu perdi 14 quilos, transformei vários padrões de doenças que eu tinha em saúde. Então, juntando tudo isso, eu decidi criar a minha mentoria alimentar. Que tá aqui, olha. Que é a Suca Nunes, mentoria alimentar da nova era. Por quê? É um novo olhar para a alimentação. Então, é um olhar com mais leveza para trazer saúde e prazer ao mesmo tempo. Porque eu não acredito na transformação alimentar que não nos traga prazer. Porque comer é o nosso prazer, é um dos nossos prazeres. A gente ama comer. Quem não gosta de comer, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha, como eu sabia que você, né? Eu pensei, ela é alguma coisa com alimentação. Ela só deve comer saudável, essas coisas todas. Eu fui lá, antes dela chegar, comi vários chocolates. Eu vou lá na sua geladeira pra ver o menino lá. Eu não sei que ela não ia, mas não vou nem comer chocolate na frente dela, porque senão eu vou passar vergonha. Fui ali, comi chocolate, e quando cheguei, Ai, não, mas ainda bem que você não falou que tava comendo salada, pelo menos você não falou nada, né? Ficou quietinha. Ai, que maravilha. Olha, eu tenho várias perguntas, mas você já estava me falando um pouco o que é, como é que fala, alimentação, né? Porque a alimentação realmente transforma uma pessoa. E você acha que se comer saudável, você acha que é fácil? Pra mim é, hoje, mas não era. Não era fácil. Eu vim de uma adolescência, de uma infância também, em que a minha mãe, ela tentava trazer, ela trouxe refeições mais saudáveis, porque a minha mãe é do interior de São Paulo. Então, ela trouxe muito a questão das frutas e dos vegetais. Mas eu e minha irmã, mais nova, que nós temos quase a mesma idade, quase gêmeas, éramos formiguinhas. Então, a gente amava comer doces. E eu passei a infância comendo muitos alimentos enfarinhados, açucarados. Tive muitas cáries. Tive que restaurar muitos dentes. E não foi fácil na minha adolescência, principalmente nós que viemos no Brasil, assim, de uma cultura em que a gente está acostumado a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, na fase da adolescência para a fase adulta, a gente não tem aquele tempo dedicado à nossa saúde. Não fomos ensinados, condicionados a isso, né? Então, esse insight, ele veio para mim naturalmente quando eu comecei a ver as mudanças no meu corpo. Porque eu comecei a comer muito junk food para conseguir ter acesso à alimentação rápida, que não necessariamente o junk food é o rápido. Porque você pode também comer saudável e ter rápido isso também. Inclusive, eu desenvolvi várias técnicas de fazer refeições rápidas e saudáveis. Só que a nossa mente, ela cria muitas limitações. E ela faz a gente acreditar que o que não é saudável é mais rápido. Então, eu passei por esse caminho e meu corpo foi, claro, se ajustando a esses maus hábitos, né? Eu fui engordando, fui criando inflamação, fui desenvolvendo padrões de doenças que vieram da genética do meu pai. Porque a gente fala, muitos médicos, muitos profissionais falam que pressão alta e diabetes é genético e que você não consegue se livrar disso. E é mentira. Porque o nosso corpo a gente consegue transformar, sim, com os nossos hábitos, consegue transformar com alimentação, com atividade física. E a gente só não transforma ou carrega essas doenças se a gente seguir os padrões que os nossos anteriores, né, os nossos pais, os nossos avós seguiram. Então, realmente, a gente seguir a evolução para a parte da saúde, para você ganhar essa saúde, para você motivar a sua saúde que tem dentro de você e não a doença que tem dentro de você. Então, olha, então já vai eu com uma pergunta aí. Por quê? Eu fiquei com uma coisa aqui na minha cabeça martelando. Quando eu cheguei do Brasil, ano passado, eu cheguei, fui pro trabalho, eu comecei a passar mal, vim para casa. E aí, o que eu tinha? Eu lembro que antes de vir para casa eu não estava tão bem. Eu passei na Amigo e comprei um amendoim, tipo, ele já é amendoim e ele tem, acho que, doce fora. Eu comi aquilo dali e fui deitar. Não, eu não estava ruim ainda. Eu comi aquilo porque eu estava com fome, foi 4 horas da tarde. No outro dia eu fui trabalhar e voltei muito ruim.
Eu chegava em casa, eu vomitava, mas uma coisa que é assim, uma vontade de vomitar, depois uma dor de cabeça incrível. Fiquei acho que 2 dias de cama. Meu Deus. E passou. Quando foi esse ano, eu tive também fui fazer um evento com o Marycast. E aí eu comi, acho que foi aquilo ali que eu pensei. Um suco de laranja, mas suco de laranja, aquele enlatadinho. Em lata, Em lata, assim. Em jejum, tava com sede, não tinha água, bebi aquilo dali e fui. Passou com aquele estresse todo que tava lá, de tanta gente, não sei o que lá. No outro dia, eu estava com o mesmo sintoma, com aquele que eu vim do Brasil. Cheguei em casa, eu só conseguia vomitar com muita dor de cabeça e tipo aqui um ácido aqui assim na barriga. No estômago, no estômago. Exatamente. Tem 2 ou 3 dias, eu comi alguma coisa que não estava legal, eu acho que não estava legal, e tive um pouco de estresse antes também e os mesmos sintomas. E foi engraçado que dá vontade de ir no banheiro, vomitar. Às vezes eu vomito, mas fico 1 ou 2 dias assim. Você lembra o que você comeu nessa terceira vez? Não tô lembrada, mas eu tenho quase certeza que deve ser. Você acha que é por causa da comida? Então, ou é o estresse? A combinação do estresse com a má alimentação é uma mistura bombástica, né? Contra a saúde. Então, assim, com certeza o estresse é o primeiro fator. E se a gente não tiver com a base alimentar bem estabelecida, os alimentos eles vão potencializar as enfermidades que vão surgir por conta do estresse. Porque o estresse ele vai causando uma somatização no seu corpo. Porque o estresse em si ele não é ruim, é um estresse que a gente passa na medida certa. Mas quando é um estresse muito forte, muito frequente, ele passa da medida. E aí é quando você começa a somatizar coisas que vão desenvolver doenças, que vão alterar as funções do seu corpo a longo prazo. Quando você junta isso com a má alimentação, aí é quando você tem essas crises. No primeira ocasião que você comentou do amendoim, eu já pensei em 2 coisas. Primeiro que algumas nuts, dependendo da indústria, por isso que essa questão da indústria alimentícia é muito importante, eles fritam. Algumas nuts, por exemplo, a castanha de caju do Nordeste brasileiro, ela é frita em muitos lugares. Então, quando você vê na embalagem óleo de soja junto com a nut, é porque ela foi frita. E o óleo de soja ele é um óleo altamente inflamatório, então também não é um óleo recomendado. Então, já pode vir daí, pode ser que você intoxicou o seu corpo já com essa quantidade de óleo. E o amendoim, ele tem uma toxina que é muito perigosa, que chama aflatoxina. Quando não vem de fontes confiáveis, quando a indústria não faz as verificações de qualidade devidas, essa aflatoxina ela pode ser altamente tóxica para o nosso corpo e causar esse tipo de problemas, como se fosse um envenenamento, né, no seu corpo. Então, isso com amendoim. A segunda vez, você comentou que foi o suco de laranja. Isso. Os sucos enlatados, eles já não são bons porque eles contêm muita quantidade de aditivos alimentares, de produtos químicos ali para conservar, né? Por mais que seja a matéria-prima da laranja, que a gente pensa, é um produto natural. Mas a mesma coisa que eu pensei. Natural, deixa eu beber que tô bem. Mas ele não é fresco, então ele já perdeu muitas propriedades ali, vitamina C, já era, né? Só se for artificial ali. Então, ele já perdeu muitas propriedades naturais, mais a adição de aditivos químicos e mais a questão do suco de laranja ser ácido, porque você comentou que depois no seu estômago ficou essa acidez. Quando o nosso estômago ele não está bem tratado, a gente também tem a questão da acidez aflorada. Então, tudo que você consumir que for muito ácido vai irritar seu estômago. E você estava com estresse. O estresse, em algumas pessoas, impacta diretamente já o estômago. Porque cada órgão ele carrega uma emoção. Eu também trago um pouco desse conhecimento na minha mentoria. A gente faz uma sessão de conscientização dos órgãos para você entender as funções de cada órgão no seu corpo. Que legal! E tem muitas pessoas sensíveis, especificamente no estômago. E quando mistura alimentos ácidos, quando ela está com essa condição do estresse e tudo mais, é bombástico, aí causa refluxo, azia, gastrite e pode levar até uma úlcera. Então, nesse momento é importante a pessoa perceber que está com as emoções desequilibradas e controlar a ingestão de alimentos ácidos também. Por exemplo, café preto. Não, é ruim?
que você toma todos os dias no café da Adoro manhã. café! Não é que ele seja ruim. O problema do café é a somatização, porque é um hábito que a gente faz todo santo dia. E quando a gente faz na primeira refeição, e muitas vezes a gente toma o café, é a primeira coisa que a gente coloca no nosso estômago. E um líquido preto, ácido. Então imagina aquele líquido preto, ácido passando nos seus órgãos, sem nada, logo de manhã. Então ele também vai prejudicando a parede do seu estômago e ajudando a corroer. Então, o café também é um precursor de gastrites. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente toma o café. Pode ser no café da manhã, desde que você já tenha feito a sua ingestão de água, já tenha feito a sua primeira refeição. Aí, com o estômago cheio, você toma o seu cafezinho ali, porque ele não vai causar muitos danos. E é verdade que o que de tomar água morna com limão, a primeira em jejum, é bom? Bom, É mito ou é verdade? a água com limão, ela acaba sendo boa para muitas coisas. A primeira delas, que eu acredito que a gente tem que continuar incentivando as pessoas que tomam, é a ingestão de água, logo na primeira refeição. Porque muitas pessoas não têm esse hábito de tomar a água devidamente, né, logo quando acorda. E o consumo da água com limão vai ajudar na ingestão da água. O limão, quando ele entra em contato com o nosso estômago, como o nosso estômago já é ácido naturalmente, né, ele já tem os ácidos ali da digestão. O limão em si ele não vai ser um agressor muito forte se a pessoa não tiver já essas pré-condições de gastrite e tudo mais. E acaba sendo ali na primeira refeição do dia como um agente que vai limpar o seu corpo, né, porque você está passando água com limão. Mas também tem que tomar esse cuidado se você sente já alguma irritação, que a água com limão ela vai incentivar mais ainda essa irritação. Mas no final, a água com limão também ajuda no paladar. Porque quando você ingere a água com limão, você já sente aquele gosto azedinho. E isso ao longo do dia vai te ajudar a diminuir a quantidade de doces. Ok. Só eu tomar a primeira água, uma coisa azeda, já não quero comer tanto doce depois? Já. A sua primeira refeição do dia, ela geralmente vai te ajudar a manter a boa alimentação ou a manter a má alimentação ao longo do dia. Então, peraí, porque às vezes eu bebo minha água com limão, às vezes eu bebo meu café, às vezes não bebo café, mas eu como uma maçã. É verdade que comer maçã todo dia é bom? Maçã é maravilhosa. Se você comer, principalmente ela com casca, eu motivo comer as frutas com casca logo de manhã, porque a casca tem uma quantidade de fibras muito grande. Então, mesmo que ela seja docinha, né, que às vezes se você não comer com outras coisas, ela pode aumentar o seu nível de glicose no sangue e dar aquele picozinho que não é muito legal. Mas se você comer ela com casca, pela quantidade de fibras, isso vai ser mitigado. E a maçã, ela é maravilhosa, principalmente pelas capacidades de limpeza do corpo. Então, se você comer a maçã como primeira coisa no seu dia, é muito bom, porque ela vai servir como uma vassourinha que vai limpando o seu corpo por dentro. Muitos dentistas recomendam uma maçã depois da sua refeição para ajudar na limpeza dos dentes, porque a maçã tem essa propriedade de limpeza e já começa desde a boca. Então, ela começa na boca e depois a própria casca dela passando no seu corpo também vai arrastando aquelas impurezas e vai ajudando seus órgãos a se purificarem também. Que legal! É como se fosse um remédio. A maçã é um remédio. Eu comi por muitos anos uma maçã por dia pensando que era um remédio, porque para mim não era prazer ainda comer maçã. Mas me recomendaram para limpar minha garganta. Tive muitos problemas de infecção de garganta. E quando eu comecei a comer uma maçã por dia, meus problemas acabaram, literalmente. Não importa a maçã verde, aquela vermelhinha, aqui na Suíça chama você gala, gosta mais, aqui a gente gosta mais, ok. Não tem problema. Só tem que tomar cuidado, às vezes tem algumas variedades de maçã que é muito doce. E isso é uma manipulação da agricultura, né, que acontece com o cruzamento de sementes e tudo mais. Então, se você buscar uma que não seja tão doce, é melhor. Então, tem essa questão também. Uau, que Mas são muitas coisas, é muito complexo. Por isso que eu falo, a alimentação é um tema tão complexo, tem tantas coisas, a gente começar a ver os alimentos como remédio.
é muito importante para começarmos a ter esse shift na nossa mente de preciso comer e alimentar saudável, porque isso vai impactar meu corpo por dentro e por fora, eu vou ajudar meu corpo a restabelecer as funções, meus órgãos vão trabalhar melhor, ele vai me ajudar a ter mais energia, vou chegar numa velhice mais saudável. E a gente vai ficar mais bonita, né? Magrinha. Mais bonita, com prazer de olhar no espelho, né? Claro, porque às vezes a mulher fica com vergonha de falar que quer se alimentar melhor para emagrecer, para ficar mais bonita. E isso é totalmente louvável, né? Quando a gente vê uma transformação física, isso nos motiva mais também. Então não é só uma questão estética. Mesmo quando você visa comer melhor para ser mais bonita, você está ficando mais bonita por dentro também. Com certeza. E isso vai sendo transparente para o seu mundo exterior, porque você mudou o seu corpo por dentro e está mudando por fora também. E eu vi agora nos seus stories que você vindo para cá, você estava vindo com uma marmitinha. Você sempre faz sua marmita? Geralmente sim. Eu sempre ando com uma barra de proteína, que é um produto da indústria alimentícia, não é o mais saudável do mundo, mas pelo menos quando você está na rua, ali numa urgência, é um produto que vai suprir ali essas quantidades de macronutrientes, pelo menos, de carboidratos, de proteína, de gorduras. E aí você não precisa ir comer algo tão ruim na rua. Mas eu também gosto de andar com a marmitinha, então eu sempre ando com um vegetalzinho, um franguinho. Quando eu tenho em casa, se eu não tiver, eu pego a barra de proteína que está lá embaladinha, já prática. Então tem todas as estratégias, tem muitas estratégias que a gente pode adotar para ter uma alimentação mais saudável. Que legal. E você acha... Não, teve algumas perguntas aqui. Tô vendo seu caderninho aqui. McDonald's! Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Vou perguntar sobre o produto bio. Porque, tipo assim, os bios, quando aqui eu moro na Cidade Velha, todo sábado tem umas feirinhas. Tem uma feirinha aqui embaixo e só vende produto bio. Mas é bem mais caro. Não bem mais caro, mas é mais caro do que os produtos que a gente compra no supermercado. Mas vale a pena, porque, ok, se vale a pena eu pagar um pouco mais caro, mas vai ser bom para a minha saúde, ok. Mas tem gente que fala que nem todos os produtos bio é tão bom como falam que é. É que você precisa entender por que aquilo é mais saudável para valer a pena também você pagar mais caro, né? Exatamente. Senão também parece que você está jogando dinheiro no lixo, né? Então essa parte da educação dos produtos bio, que no Brasil a gente chama de orgânicos, é muito importante. E hoje em dia não se faz isso tão bem. Então, vou te explicar um pouquinho. Vambora! Como eu vim da agricultura, eu trabalhei com agricultura. Na última empresa que eu trabalhava com baby food. Então, se fazia um trabalho muito forte para a compra de produtos bio-orgânicos. E o que acontece? Os produtos bio, eles têm uma quantidade de agrotóxicos muito menor do que os tradicionais. Mas começou-se uma polêmica, principalmente na Europa, porque aqui as pessoas são mais detalhistas, assim, elas vão no detalhe, né? Porque na agricultura orgânica e bio ainda se usam alguns agrotóxicos. Dependendo do país, por exemplo, no Brasil, na legislação orgânica brasileira, se pode utilizar alguns fertilizantes na agricultura bio. E aqui na Europa também podem usar os X, né? Cada país vai ter sua regulação. Então começou-se ok, o bio ainda usa agrotóxico. Só que o agrotóxico que é usado no bio é muito mais controlado e numa quantidade extremamente menor do que o que é usado na agricultura convencional. E o que acontece? Porque aí você fala, ok, os agrotóxicos, mas o que acontece se eu consumir os agrotóxicos? Os agrotóxicos, eles carregam uma quantidade de metais pesados muito forte. Então, você, quando está consumindo um produto da agricultura que para você seria saudável, por exemplo, uma abobrinha. Estou consumindo uma abobrinha, que é um produto saudável, né? Vai me trazer vitaminas e minerais. Mas ali na casca dela... e dentro também, porque os agrotóxicos eles têm essa capacidade de fazer parte da composição do alimento. Ela vai ter uma quantidade muito grande de metais pesados, como cádmio, chumbo, mercúrio.
Então, tem esses metais pesados em grandes quantidades, eles desregulam as funções do nosso corpo. Então, causa aqueles descontroles hormonais, que às vezes a pessoa desenvolve uma doença autoimune ou desenvolve uma alergia e ela não sabe de onde isso está vindo. Provavelmente é do alto consumo de metais pesados que estão vindo ou da agricultura ou das panelas, porque nas panelas a gente também tem, né, esse contato com os metais pesados, e a pessoa não descobre qual que é a fonte disso. Então, a gente escolher um produto bio, a gente está também escolhendo mais saúde e escolhendo consumir menos metais pesados. Caramba, então quer dizer que às vezes a gente pensa assim, né? Ah, vou comer bem, vou comer saudável. Aí vai ali e só compra produtos que não é bio, mas é produto, é legumes. E, na verdade, mesmo assim, pode ter problemas. Eu posso ter problemas, eu posso desenvolver um desequilíbrio no meu corpo consumindo produtos da agricultura que foram utilizados um descontrole de agrotóxicos. Mesmo a agricultura tradicional tem um limite de uso de agrotóxicos. Okay. Mas a gente vê várias reportagens, sai sempre na mídia ou em jornais, em artigos, que não se controla bem essa quantidade de fertilizantes. Porque dependendo da cultura que você está plantando, uma laranja, uma maçã, uma goiaba, que a goiaba é muito difícil de se criar sem agrotóxicos, você tem muitas pestes no campo. E aí, na hora que o agricultor começa a se deparar com esses desafios no campo, ele tem que fazer muitas escolhas. E aí, muitas vezes, ele vai escolher entre perder uma safra e perder todo o investimento dele ali, todo o cuidado que ele teve, ou aumentar a quantidade de agrotóxicos. Então, assim, a gente acaba consumindo uma quantidade maior do que é regulamentado, do que é permitido pela legislação. E isso precisa ser melhor fiscalizado também, né? E não é. Então, tem muitas coisas assim por trás que acontecem, por isso que nós, como consumidores, quando a gente escolhe o bio, a gente já está se livrando um pouco dessas questões, né, de você intoxicar o seu corpo com algo que muitas vezes não se tem controle. Então, se você escolhe o bio, você também está escolhendo ter mais saúde. Que interessante, meu Deus do céu, é maravilhoso. Por isso que eu falo, quanto mais pessoas vêm no Mericast, mais eu fico mais inteligente. Mas claro que assim, a gente também não pode ficar muito neurótico, né? Às vezes eu vou no mercado e não tem a abobrinha bio, e eu tenho que comprar convencional. Aí, claro, como eu já estou acostumada a comprar bio, eu fico brava, porque não tem o bio. Mas a gente também não vai deixar de consumir os vegetais, aí você tem que confiar, né? No universo, que ali naquela abobrinha você não vai se intoxicar tanto. Okay. Então, você acaba comprando aquela versão tradicional. E no Brasil, as pessoas não têm acesso aos orgânicos, ao bio, como a gente tem aqui. Então, lá precisa comprar o tradicional. E lá, a quantidade de agrotóxico que se usa é muito alta. Muito alta. Eu fico até triste, assim, de Você saber acha que por causa disso, que talvez seja uma coisa da minha cabeça, mas sempre quando eu vou no Brasil, eu acho que as pessoas estão engordando cada vez mais. Talvez seja onde eu vou, onde minha família mora, mas eu olho assim, gente, o povo está engordando tanto desse jeito, mas será que vem também já da alimentação que já vem da ancestralidade, você fala assim, da família? Não da família, que já vem da onde elas estão comprando dos legumes, dos vegetais, das coisas todas. A obesidade em si, ela tem outros fatores envolvidos. Okay. Pode ser um desequilíbrio hormonal, sim, pode ser. Às vezes a gente tem a questão da tireoide, né? Pode ser algumas disfunções, mas você ter o peso muito maior do que você deveria é porque você está fazendo uma ingestão calórica muito mais alta do que você está gastando. Então, aí é uma conta matemática, né, que é muito exata. Se você não consome aquilo que você... se você não gasta, né, aquilo que você está consumindo de calorias, o seu corpo vai estocar. E aí esse estoque começa a aumentar. Porque, infelizmente, hoje a gente come muito mais do que o nosso corpo precisa.
porque a facilidade, né, com que a gente tem os alimentos, com que a gente encontra os alimentos, então é muito alta e a gente acaba consumindo mais do que precisa. Mas uma coisa eu digo sempre assim, que o nosso corpo, a evolução do corpo do ser humano já não é mais para estocar gordura. A gente não precisa estocar comida dentro da gente mesmo, porque a gente já tem o estoque na nossa casa, já tem no mercado, já tem toda a facilidade no nosso mundo externo. Então, o nosso corpo não precisa mais estocar 5 quilos de gordura, como precisava os nossos ancestrais, né, o mundo primitivo. Então, faz parte da evolução humana o nosso corpo ficar magro, ficar sem gordura, porque a gente não precisa mais dela. Você acha que se eu ficar um tempo sem comer, tipo fazer o tal do jejum intermitente, isso é bom ou é ruim? O jejum intermitente é muito polêmico. Mas depende muito da biologia do seu corpo. Se você está usando o jejum intermitente como uma estratégia de emagrecimento, você pode de vez em quando pular a primeira refeição do dia e ir para o almoço. Mas isso também não é recomendado sempre, justamente por isso que é intermitente, porque intermitente significa que é uma vez ou outra, não é todos os dias, né? Não é jejum diário, é jejum intermitente. Então as pessoas têm que tomar esse cuidado de não fazer todos os dias, porque vai virar um hábito, o seu corpo vai se acostumar com aquilo e não vai ter os efeitos de tirar o seu corpo da zona de conforto, que é o que se é trazido, né, como uma estratégia. Então você pode sim, mas eu prefiro sempre observar o meu corpo. Se a gente comeu muito no dia anterior, naturalmente eu não vou ter muita fome logo que eu acordar no outro dia, então eu não preciso necessariamente fazer essa refeição. Eu posso deixar para comer no almoço. Mas o correto é que eu gerencie a minha quantidade de alimento no dia para que no outro dia eu acorde com fome, porque esse é o natural do ser humano. E a gente comer nem que seja um pouquinho nessa primeira refeição do dia. Também comer as coisas certas. Porque se a gente comer as coisas erradas, a gente já começa o dia comendo de uma maneira errada e vai acarretar em você querer alimentos errados no resto do dia também. Existe isso, a melhor refeição do dia é o almoço, a janta, a melhor refeição... tem gente que fala, não, café da manhã é aquilo ali que você tem que comer melhor. Aí tem gente que fala, não, é meio-dia, café da manhã pode até pular. Ou isso é mito? Vai dependendo da pessoa. Depende da pessoa mesmo. Porque, pra mim, é o almoço. Apesar de eu gostar muito da minha primeira refeição do dia, porque eu tenho uma refeição muito mais completa em termos de frescos. Eu gosto de misturar frutas, sementes e vegetais na primeira refeição do dia, mais a proteína. E no meu almoço já não tem tantas frutas, aí é mais os vegetais em si. Mas eu valorizo consumir a maior parte das calorias entre o café da manhã e o almoço, porque é o período que eu vou gastar mais também. Então, a gente se observar e falar, ok, se o período que eu mais gasto calorias é à noite, então faz sentido eu comer um pouquinho mais à noite. Agora, se às 8 da noite eu já parei minhas atividades, não tem mais por que eu continuar ingerindo alimentos. Porque eu vou dormir com o estômago cheio e vou atrapalhar o meu sono. E aí, sem um sono bom, você também não tem um sistema bom. E sem ter um sistema bom, você é propício a ter problemas de saúde também. A também gerar obesidade, gerar problemas, né? Com a saúde. Gente, ela é muito, muito, muito boa. E sobre ovo? Porque eu adoro ovo. Eu tô perguntando tudo que eu gosto, gente. Que já tô aqui fazendo uma aula pra mim. Ai, ovo é maravilhoso. A gente pode comer quantos ovos a gente quiser? É isso mesmo? Eu como às vezes 3, 4 por dia. Não todo dia, mas finais de semana. Quando eu tô em casa... Sim, acho que se você comer até uns 4, vai depender muito da sua ingestão calórica, do seu gasto calórico. Porque o ovo, a maior questão é a quantidade de gorduras que tem na gema. Porque a clara é só proteína. Mas é que eu mais como é a gema. Eu jogo a clara fora e dentro como a gema. Não, come junto. Eu sou toda errada, meu Deus. Eu amo mais a gema também. Eu sou da sua turma. Tá tocando... achei a caneta. Porque eu tô conversando com você, vem uma coisa aqui que eu vou te perguntar. Já, vai. A gema eu gosto mais também. Ela é mais gostosinha. Mas ela só tem gordura. Por isso que a gente gosta. A clara é o que tem mais proteínas. Acho que a gema deve ter uns 10% de proteína e 90% de gordura. Então, se você consumir 4, eu diria ok. Agora, se você consumir 8,
Com a Não. gema, aí é muita coisa. A não ser que você tenha um gasto calórico muito alto. Aí vai depender muito da pessoa. Ok. E tipo assim, eu tô perguntando assim, tudo que eu tenho. Prisão de ventre também é da comida? Ou é talvez uma coisa genética, ou pode ser os dois? Pode ser uma propensão genética, mas eu acredito na transformação genética. Tanto que é isso que eu criei o meu programa da mentoria de 6 meses baseado nisso. É 6 anos em 6 meses. Você consegue transformar a sua saúde, o que você gastaria 6 anos, você foca ali 6 meses e dá um boost. Uau! Então, é muito relativo. Pode ser uma questão genética, porque nós carregamos, né, um DNA, mas a gente consegue transformar a nossa genética, né? Então, se você melhorar seus hábitos, você também vai conseguir transformar isso. Mas a questão do prisão de ventre, ela está relacionada com várias coisas. Pode ser o seu intestino, que ele não está funcionando bem. E aí, por que ele não está funcionando bem? Porque talvez você está sobrecarregando ele com alimentos que realmente não estão fazendo bem para o seu corpo. E pode ser que um alimento que faça bem para mim não faça bem para você. Por isso que é uma observação individual, né? Como você vai saber isso? Você estudou pra isso, né? Lógico. Eu melhorei muito a minha observação com o meu próprio corpo, o meu relacionamento com o meu próprio corpo. A gente vai perdendo isso ao longo dos anos. E eu também priorizei trazer isso para a minha mentoria. Como você melhora o seu corpo, o seu relacionamento com o seu corpo, para você ser capaz de observar os sinais que ele está te dando. Porque ele te traz respostas, ele te traz sinais, e muitas vezes isso passa despercebido. E aí vai somatizando, criando problemas, e aí causa uma prisão de ventre. Prisão de ventre, eu já ouvi de algumas pessoas que elas têm alguma sensibilidade com leguminosas ou com lácteos. Então depende, tem pessoas que são mais sensíveis a leguminosas, outras a lácteos, e outras que depois que você tratar toda essa inflamação do seu intestino, elas não vão mais ter prisão de ventre com aquele alimento que antes elas tinham. Então você pode tratar o seu sistema para que depois você consiga comer coisas que antes você não comia. Uau. Mas o normal de ir no banheiro é o quê? Uma vez por dia? Uma vez por dia é o normal. Algumas pessoas vão 2, mas o normal, mesmo assim, na média, é uma vez por dia. Se você vai 2 de vez em quando, tá tudo bem. Agora, se você pula, não é normal. O normal é que o seu sistema trabalhe todos os dias, porque o bolo fecal ele tem uma função muito importante de limpar o nosso corpo. Então, se o seu corpo não realiza esse detox natural todos os dias, é ruim para ele. Ok. Então, também... Qual a importância da água nisso aí tudo? Nossa, muito. Totalmente. Totalmente. Beber 2 litros d'água, tipo assim, aquela pessoa é mais gordinha, então ela precisa de 3 litros, ele é mais alto, precisa de 4 litros, ela é baixinha. A altura interfere bastante. A quantidade de peso vai interferir um pouco, mas não vai interferir no que a pessoa realmente precisa, né, para o sistema dela. Então, o cálculo da quantidade de água a gente faz com um peso ideal ou um pouquinho acima, né, do peso ideal, para a pessoa conseguir ingerir, porque senão vai ser uma quantidade muito grande. Mas pela minha experiência, 2% da população ingere a quantidade de água que precisa ingerir todos os dias. E essa é uma das questões principais que a gente inflama o nosso corpo. Falta d'água, A falta d'água, que é algo tão básico, que é algo tão disponível, né? Que a gente não valoriza muitas vezes. Muitas pessoas tomam outros tipos de líquidos, né? Sucos, refrigerantes, e não valorizam a água em si, a água pura. Porque a gente pode até ingerir água em outros alimentos, mas às vezes esses alimentos eles vão ter mais uma função de reter o líquido no seu corpo ou de desidratar o seu corpo do que hidratar verdadeiramente. Então a importância da gente tomar a água pura e cristalina como ela é. Eu pensava assim, vou beber 1 litro d'água, mais 1 litro de qualquer líquido, Coca-Cola, Stê. Pra mim vai ser a mesma coisa. Não é. Não conta assim, é água. Até é líquido, mas aí você está ingerindo ele com outros compostos que vão desregular o seu corpo
vão ter outras funções. Você até pode considerar como um líquido, mas aí você vai ter que tomar mais água adicional a isso para o seu corpo conseguir limpar essas outras substâncias que você está colocando nele. Então é como se fosse um círculo vicioso, né? A gente fica naquela roda eterna. Mas, tipo assim, pra quem gosta de tomar um vinhozinho, Eu não bebo, mas, tipo assim, para vários seguidores... Deixa eu botar meu telefone aqui no silêncio, porque aí ele para de ficar Muita gente tá te procurando aí. Tchunco aqui. Tem várias, com certeza, pessoas ali que gostam de tomar um vinho, uma caipirinha. Eu também. E aí, como vai fazer o seu, como é que fala, a sua mentoria? Vai ter que parar de beber? Não. Na minha mentoria não precisa parar nada. Eu preciso entender primeiro quais são seus hábitos, quais são seus alimentos prazer, os seus alimentos emocionais, aqueles alimentos que você gosta. E pra quem nem conhece isso? Eu vou te ajudar a descobrir. Ai, ok, que legal. Eu vou te ajudar a descobrir. Então é isso, a mentoria ela é muito mais do que você receber uma instrução alimentar. Eu vou te ajudar a você se conhecer melhor, a entender a importância, como se fosse um processo educativo mesmo, né? Com relação à alimentação, aos processos emocionais, porque a emoção também está muito ligada à alimentação. É porque eu vi você comendo uma pizza, tô te dedurando. Eu vi em algum lugar aí você... eu postei você comendo uma pizza. No meu Instagram ontem. Eu e meu marido comemos pizza. E olha, fazia mais de um mês, acho que eu não comia pizza. Porque eu gosto muito de pizza. Teve um momento da minha vida... quando eu emagreci os 14 quilos, eu não deixei de comer pizza, eu não deixei de tomar bebida alcoólica, mas eu reduzi bastante a frequência. A pizza eu comia uma vez por semana, mas eu não comia uma pizza inteira, eu comia alguns pedaços que iam me satisfazer. Então eu comecei a colocar consciência. Então é a principal questão na alimentação, eu comecei a colocar consciência. Então, hoje em dia, eu já não tenho mais aquela vontade de comer pizza toda semana, mas eu devo comer uma vez por mês, na média, ou às vezes até mais, uma vez a cada 2 meses. E a bebida alcoólica, eu consumia bastante. Eu sempre gostei de vinho, de espumante. Antigamente, eu ainda gostava de cerveja e caipirinha. Hoje, eu gosto muito mais de vinho. E hoje eu controlo muito. Eu e meu marido, a gente não consegue mais terminar uma garrafa de vinho sozinho em um jantar. Mas antigamente eu tomava uma garrafa sozinha, tranquilamente. Mas é muito legal que isso que você acabou de falar, colocar consciência, né? Porque às vezes a gente tá comendo pelo olho, pelo vício, pelo costume que tá ali. Mas pelo social, que muitas vezes você tá ali, é o hábito. Então eu comecei a reparar nas minhas socializações que era o hábito, que eu queria ter sempre alguma coisa na mão. E aí eu comecei a usar água com gás como uma estratégia entre as bebidas alcoólicas. Isso me ajudou muito a reduzir a quantidade de bebida. E é interessante você estar falando agora sobre consciência, porque eu cheguei até a falar pra você antes que eu acho que tenho uma gula, porque eu gosto de comer. Mas a minha mãe até falou pra mim outro dia, toma cuidado, porque às vezes quando eu estou nervosa, eu tô comendo. E aí outro dia eu estava fazendo um vídeo com uma amiga. E sempre quando eu fazia, até minha mentoria, quando eu tô fazendo curso, eu tô comendo. O professor tá falando, eu tô comendo alguma coisa. Parece que me faz prazer eu estar com alguma coisa assim, comendo. E aí outro dia eu falei assim, Mary, eu falei assim, não pode comer, era tarde da noite. E eu falei assim, eu não vou comer. Aí eu comecei a fazer a unha. E aí eu percebi que o fazer a unha, eu também tava prestando muita atenção. Porque se eu ficar parada ouvindo o professor falar, parece que não entra. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, porque eu sou dislexia e também tenho um pouquinho de hiperatividade. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. E antes eu estava comendo, tô fazendo uma coisa que eu quero comer. Aí eu falei assim, não, agora eu não vou fazer alguma coisa. Foi fazer a unha. E deu super certo. Eu prestei super atenção, entendi o que o meu professor estava falando. Falei assim, eu coloquei consciência, como você falou, eu não preciso estar sempre comendo. É só fazer outra coisa. Era um hábito que você tinha. Você pode usar isso a seu favor e consumir a água também. Enquanto você está ali com o professor, aproveitar esse momento para completar a sua ingestão de água. Mas a estratégia de mudar o foco, né, ir para uma outra atividade, te ajudou super e foi muito bom. Mas tem uma questão importante que a ansiedade...
Eu faço terapia já há 4 anos com a minha psicóloga e essas terapias também me trouxeram muito autoconhecimento e também muita informação que eu também trago para os meus mentorandos. E a nossa ansiedade, ela requer que a gente esteja com a boca em movimento, muitas vezes. E a boca em movimento pode ser comendo, pode ser falando, pode ser cantando, que a gente precisa desse mecanismo para eliminar esse estresse, essa ansiedade de alguma forma. Então é algo que as pessoas, até quem está assistindo, pode começar a observar. Se ela usa a boca para equilibrar o nível de ansiedade e de estresse dela. Porque se ela usa a boca comendo, ela pode talvez substituir isso por um outro hábito. No seu caso, não foi necessariamente com a boca. Você conseguiu observar que fazendo qualquer outra atividade já ia suprir isso. Então é muito uma questão de autoobservação. É super interessante isso. Quer dizer, uau, eu estou ansiosa, mas é isso, estou ansiosa, eu estou comendo, então eu posso talvez... Ou eu estou comendo, ou eu estou comendo minhas emoções, ou eu estou falando minhas emoções. Tem pessoas que costumam falar bastante. E tem outras pessoas que têm outras reações, né? Tem pessoas que gostam de cantar, porque é uma atividade prazerosa, então ajuda também a controlar o nível de tensão. Então é a gente se observar mesmo. O ser humano é uma caixinha de surpresas, né? Incrível, muito incrível. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Já falamos de, como é que fala? Sobre o bio. Acho que tem outra coisa assim. Existe talvez tipo uma dieta perfeita? Não, porque ou cada pessoa é cada pessoa. Cada pessoa é cada pessoa, mas existem alguns grupos de alimentos que a pessoa precisa incluir na alimentação. Então, os frescos é muito importante e só aí já é um grande desafio para as pessoas. Quando a gente fala em frescos, aí a pessoa começa a pensar quais alimentos frescos ela come no dia, ela começa a concluir que ela não come nenhum. Tem dia que passa o dia e ela não come nenhum fresco. O fresco aí são os vegetais, as frutas, não necessariamente só os grãos, né? Porque se a gente for considerar o arroz, ele não é um alimento fresco, porque a gente acaba... ele já vem processado, né? Ele já passa por um pré-processamento e depois a gente cozinha. Então ele já não é fresco. Então se você come os alimentos frescos e crus, é o ideal, mas também podem ser cozidos ou minimamente grelhados, algo assim também ajuda a manter mais as propriedades naturais. Mas como você falou aí, então, mas eu posso programar que hoje em dia eu vejo que a moda, vou comprar, vou colocar na marmita e vou congelar. Aí não é mais fresco, mas eu comprei fresco, mas eu congelei. Ele não é mais fresco, ele é congelado, mas se isso vai fazer você consumi-los, tá tudo bem. Você pode congelar e consumir depois, mas eles já não estão mais tão frescos. Então, a qualidade de nutrientes é reduzido. Ok. Então é um mito quando o povo fala, compra esse produto congelado que fica com mais nutrientes do que quando ele é fresco. Já ouviu falar sobre isso? Já ouvi. Tem alguns alimentos que são antioxidantes, como, por exemplo, os frutos vermelhos, que dependendo do procedimento que eles são submetidos, algumas substâncias podem ser mais ressaltadas. Isso acontece com o tomate, porque o tomate tem o licopeno, que é uma substância muito importante, até para prevenção de câncer de próstata, de mama. Só que o licopeno ele só é ativado quando você esquenta o tomate. Então, se você consumir tomate cru, você está consumindo propriedades boas, mas o licopeno ele não é tão ativado. Então, é engraçado, né? Alguns alimentos têm isso. E no congelamento, eu já ouvi falar dos frutos vermelhos, que isso é ressaltado. Então, as frutas vermelhas, a gente já tem mais o costume de comer congelados, né? Morangos, framboesas. Então, não tem tanto problema. Mas vão perder outras vitaminas. Então, algumas outras vitaminas vão se perder nesse processo. Mas tá tudo bem. Se isso vai fazer você consumir aquilo, ao invés de você consumir um alimento processado, é melhor que você consuma a marmita congelada. Ok. E vou te fazer outra pergunta, porque agora eu não sei aonde ela tá aqui, mas eu coloquei em algum lugar, porque foi uma pergunta que é minha mesmo, que você estava falando sobre... sobre
Não é remédio, né? Eu falo que é remédiozinho, proteínas, essas... Não, foi proteína. Proteína, eu falo bastante de proteína, porque é uma dificuldade, né? Das pessoas completarem a quantidade de proteínas no dia. Uhum. E porque o nosso corpo ele tem uma limitação de absorção de proteínas. Então, a gente precisa dividir a ingestão de proteínas em pelo menos 3 a 4 vezes. O ideal seria 4 no dia. E aí tem aquele snack que nem sempre é muito difícil a gente encontrar um snack que tenha proteínas. Uhum. Então, é outra coisa também que eu gosto de trazer muito opções de alimentos proteicos para as pessoas usarem de snacks. Mas aí, quando fala alimentos também, quando eu vou pra academia, não tô afim de comer alguma coisa, tem algum desses alimentozinhos aqui, essas coisinhas que a gente come Para saciar. pra saciar? Sim. Tem o whey protein, né? Uhum. Que é a proteína láctea, Uhum. que é uma qualidade de proteína muito boa, absorção rápida. Então, se você for treinar, é muito bom tomar um copo de whey, que você vai conseguir suprir as suas quantidades de proteína. Mas aí você tem que consumir outros alimentos frescos ao longo do dia para trazer as vitaminas e os minerais, porque o whey protein é um alimento processado. Então, a gente não pode esquecer, porque às vezes tem muitos profissionais, atletas, que motivam o consumo do whey, mas a gente esquece que o whey é um produto altamente processado. Então, ele vai ajudar na quantidade de proteínas, mas você precisa consumir outros alimentos também para ajudar na compensação, né? Mas isso é bom só pra quando a gente vai malhar. É bom sempre. O whey, ele vai te ajudar na quantidade de proteína sempre, mesmo que você não estiver malhando. Ok. Você só tem que tomar cuidado, assim, para talvez não consumir todos os dias, necessariamente, por ser um alimento processado. Mas aquele dia que você não tá afim de comer carne, não quero comer carne, você pode tomar um shake de whey e vai suprir a sua quantidade de proteínas. Ok. E essas coisas, assim, não sei se você me fala um pouco sobre isso, sobre colágeno, essas coisas todas. Tem alguma... É bom a gente... É processado, né? O colágeno, se você não estiver consumindo a sua quantidade de proteínas certas, não adianta você tomar o colágeno. Aliás, vai adiantar porque o colágeno é uma proteína. Uhum. E aí você vai consumir aquele colágeno e ele vai ser usado para outras funções no seu corpo que estavam precisando da proteína, que você não ingeriu devidamente. Agora, se você tiver com a sua ingestão de proteína certinha e adicionar o colágeno, aí ele pode ajudar nas funções específicas. Tem o colágeno UC2, que tem no mercado, que ele é mais específico para as articulações. Então, quem tem dor de articulações, quem tem problemas de fibromialgia, pode consumir o colágeno C2 como se fosse um remédio, mas é natural. Agora tem aquele colágeno que as mulheres gostam de usar, que é para cabelo, unhas, pele. Ah, para não envelhecer. E aí, se você não quer envelhecer, é só você corrigir a sua quantidade de proteínas diária. E aí, se você quiser dar um boost com colágeno, você pode dar, mas as pessoas que consomem o colágeno, elas ainda não fizeram o trabalho de casa em relação à proteína. Então, não adianta você tomar o colágeno, não vai ser um plus. Caramba, é muito interessante a gente saber sobre a alimentação. Tem muita coisa envolvida, tem muitos estudos científicos, né? Como eu tô nesse meio, eu já li muita coisa, estudo muita coisa. Mas também tem aquilo que a gente passa pela nossa própria experiência, pela experiência acompanhando pessoas. Então, quando os estudos científicos já saíram, é porque muitas pessoas já foram beneficiadas daquilo. Uhum. Então, assim, a gente vai ficar esperando quantos 100 mil anos para novos estudos saírem para a gente ser mais beneficiados, né? Então, existem coisas que são um pouco mais intuitivas, que pelos estudos que os profissionais fazem, a gente já consegue observar que aquilo faz bem ou faz mal. Você não precisa necessariamente de uma pesquisa científica, mas a pesquisa científica, claro, ajuda a reforçar e a trazer coisas para o mundo externo que a gente não consegue observar com comportamentos ou com padrões, né? Que aí está muito relacionado às funções internas do corpo, algo muito específico. Aí as pesquisas científicas são maravilhosas. Gente, olha, eu tô aqui com ela, mas ela é aquela pessoa, ela entende do que você trabalha. Olha, porque tem muitos profissionais aí hoje em dia que comprou um curso, aí já vou trabalhar com isso. Mas pelas perguntas que eu estou fazendo ela
ela vem todas com resposta sábia, com tudo direitinho. É que eu gosto tanto dessa área, eu passei, desde que eu comecei a estudar nutrição, né? 16 anos total estudando, tendo contato com isso, observando. E eu sou uma pessoa muito detalhista, eu sou perfeccionista. Então eu reparei, observei muitas coisas em mim mesma, ou padrões de outras pessoas. Então eu trago também, eu tenho um pouco dessa capacidade, sabe? De analisar padrões. E conseguir traduzir aqueles padrões e trazer para a realidade. Então, acho que tem um pouco disso também. Uau, que lindo. Um mau hálito também vem da má alimentação? Pode vir da má alimentação, mas eu acredito que está mais relacionado com os órgãos, com as más funções dos órgãos. E que isso também é causado pela má alimentação, mas tem outros fatores, né? Como uma falta de atividade física, como o estresse, o nosso estilo de vida, a falta de sono. Então, tem muita coisa relacionada com a base ali que não está ainda estabelecida, com o básico. Que precisa ser feito e que está causando aquele mau hálito, mas pode ser também algo mais específico, uma bactéria, algo específico que você tenha, mas se a pessoa quer tratar primeiro de uma forma natural, tem várias coisas que ela pode observar primeiro para saber se o mau hálito é de uma base de solução mais simples, né? Vamos falar agora um pouco da sua mentoria, porque eu já estou interessada. Então, são 6 meses de mentoria e é individual ou é em grupo? É individual. Então, eu prezo pelo atendimento individual para que eu possa realmente mergulhar na rotina da pessoa e saber o que ela faz, quais são as dificuldades dela. Cada um veio de um ensino, né, diferente, de um padrão de comportamento de famílias diferentes. Então, é importante eu saber quais são suas crenças, o que você faz no seu dia a dia, se você trabalha sentada, se você trabalha ativa, porque isso também vai interferir bastante nos resultados. Então, a mentoria foi criada para eu observar você e te ajudar a transformar os hábitos que não estão te fazendo bem. E aí eu tenho estratégias alimentares, que eu falo que são as estratégias que são 20% de estratégias que vão trazer 80% dos resultados para as pessoas. Então, aquilo que a gente tem que focar. E os 20-80, né? Os 20-80, né? A regra do Pareto. E tem também uma inteligência alimentar associada a tudo isso, né? Que foi bastante coisa do que a gente conversou hoje, mais a inteligência emocional, né? Por que estamos fazendo aquilo? Por que gostamos tanto daquele alimento? Eu observei que eu gostava de muitos alimentos por uma questão emocional. Por exemplo, a pizza era um alimento emocional, o pão de queijo é um alimento emocional, mas é tão gostoso. Né? Então, e eu não me privei desses alimentos, porque a gente não pode se privar, que é um erro que as pessoas cometem, né? De se privar e falar, eu vou ficar um mês sem chocolate. Meu ponto fraco. Eu sou chocolatra total. Então, e aí você sofre demais, e aí você causa um impacto mental. Né? E aí impacta a sua saúde mental. Então, a gente tem que ir por esse caminho, respeitando a sua individualidade, e trabalhando nas coisas que são mais efetivas. Às vezes, um chocolatinho que você come ali por dia não vai fazer tanta diferença, porque você ainda não tem a quantidade de água que você deveria consumir estabelecida. Então, a gente vai focar no que realmente vai fazer diferença para ir, aos poucos, indo para o detalhe também. Uau. Porque eu tenho um professor na fitness, de personal trainer. Eu vou uma vez e olhe lá. E ele fala, você pode vir sempre, mas se você não focar na sua alimentação, não vai adiantar de nada. E é isso na atividade física, é isso para você fazer tratamentos estéticos, porque às vezes você vai fazer uma massagem, né, que tem aquela drenagem linfática. Tem vários tipos de massagem que ajudam realmente a eliminar líquidos, mas que se você não tiver com a sua alimentação em dia, vai voltar tudo. Às vezes você faz um dia, daqui 2 dias você já está retida de novo. Porque você precisa dessa base. Então, é igual a atividade física. Você precisa estabelecer a sua base de alimentação, porque é a atividade que a gente faz mais de 3 vezes por dia, para que a atividade física gere o efeito que a gente quer. Senão, a gente vai ter sempre o efeito momentâneo, né? Aquele prazer que a atividade física gera na hora, mas que o corpo não vai ter força suficiente para se transformar só com aquilo.
Você acha que depois de 6 meses a pessoa está contigo, ela vai começar a ter prazer de comer legumes, vegetais, essas coisas todas aqui? Porque, tipo, eu não gosto. Mas será que depois de 6 meses eu vou começar a gostar? Depende do nível em que ela tá. Por exemplo, você, aí eu preciso entender qual que é o seu nível de não gostar. Mas com certeza você vai sair gostando de alguma coisa. Na verdade, eu gosto da minha mãe, não gosto do que eu faço. Ah, entendi. Então, mas tem várias coisas que a gente pode fazer. Já comecei a entender. Tem muita coisa que a gente pode fazer para que isso se torne prazer. Para que você tenha mais prazer com os vegetais. Porque, na verdade, eu vou falar assim, eu vejo os hábitos que eu tenho e com muitas amigas minhas do trabalho, que são mães também, e às vezes é falta de tempo, e às vezes é mais rápido. Botar um espaguete ali, uma carne moída, pum, já tá feito. Vou fazer um arroz, coloco uma carne, tá feito. É que tá feito porque é a prática, porque a gente está acostumado a fazer isso. E a mudança que gera um nível de esforço maior. Então, para gerar essa transformação, por isso que eu acredito muito no poder da mentoria, né? Do mentorado e do mentorando. Para eu trazer as soluções mais práticas para você. Eu vou trazer 5 soluções e você vai ver o que vai caber no seu dia. Falar, ai, não tô a fim de fazer isso, mas vou fazer assado. Então, é você realmente pensar como você vai encaixar pequenas coisas no seu dia a dia que vão trazer essa praticidade também. As minhas refeições eu prezo sempre por cozinhar em 15 minutos. Para mim, assim, quando passa de 15 minutos já me gera sofrimento. Falo, gente, tô perdendo tempo na cozinha. Não posso perder tempo. Eu amo ficar na cozinha, mas a gente não pode ficar perdendo tempo ali com isso, né? A gente precisa de coisas práticas. Então, é importante a gente mudar o nosso padrão mental mesmo. A gente vai mudando o nosso padrão mental. Uau! Já teve, talvez, aquela cliente, chama cliente que você tem? É a cliente que não ficou satisfeita e depois... Como é que você fica com isso ou até agora não? Eu ainda não tive. Eu comecei 100% da mentoria, a trabalhar 100% com isso em dezembro do ano passado. Eu tô com os primeiros clientes terminando os 6 meses. Até agora eles têm dado feedbacks super bons. Mas eu tenho experiências de outras, porque eu já também contratei mentoras, e essas mentoras já passaram as experiências delas também de mentorandos que não tiveram os resultados. Eu mesma já fiz uma mentoria que eu não tive todos os resultados que eu queria naquele momento, mas eu tive outros. Então é importante o mentor trazer essa visão para o mentorando de, ok, você não conseguiu atingir esse objetivo específico, mas quais foram os outros que você atingiu? Porque às vezes para você atingir aquilo que você quer, você tem que construir uma base forte de muitos outros, que às vezes nem sempre eles estão ali já construídos. Então, pode ser que naquele momento você não alcançou, mas se você continuar, você vai alcançar em outro momento. Então, é mais ter essa sabedoria de trazer o que você alcançou ali até aquele momento. E você também concorda ou não concorda, talvez não tenha nada a ver, talvez uma pessoa ela vai te buscar porque talvez ela tá gordinha, ela acha que não sabe se alimentar direito, mas talvez o problema dela é uma depressão porque ela tá com um problema com o marido. Acaba chegar aí, você sabe lidar talvez com essas coisas, porque a gente pensa, a gente vai, como você falou, a gente vai para uma coisa e depois a causa é outra. E aí, tipo assim, lógico que a comida deve estar bem ligada nisso, com certeza, mas será que tem, como é que fala, você consegue falar assim, olha, aqui o seu problema é isso, mas você está indo para aí, temos que terminar aqui, ou você consegue ainda... Como é que fala? Lidar com essa pessoa e falar assim, olha, vamos fazer outra coisa? Não sei, não é isso o seu problema? Sim, tem sempre... Eu posso sempre trazer uma visão diferente para a pessoa, mas a gente tem que saber como lidar com isso, porque são assuntos muito íntimos, né? Isso. Então, tem pessoas que são um pouco mais abertas, vão trazer esses temas, e eu, com todo prazer, vou ajudar a trazer uma visão. Claro que, assim, eu também não vou passar a sessão inteira nesse tipo de assunto, porque aí já seria como se fosse uma terapia psicológica normal, e eu também não sou especializada nisso. Então, eu tenho que ter essa sabedoria de entender aonde que aquilo que a pessoa está me trazendo está impactando o hábito alimentar dela, para trazer uma visão diferente. Falar, olha, tá vendo como esse nível de estresse
tá te impactando e fazendo você agir dessa forma? Então aí é o X da questão. Eu consegui associar as pequenas coisas, né, para a pessoa perceber, mas tem que ter muita delicadeza nesse processo. É por isso, né? Porque eu vejo, uma vez eu tava fazendo um curso de coach, porque eu também fiz coach, e o problema de uma mulher, ela falando que era, como é que fala, queria emagrecer, mas porque ela queria emagrecer, e no final ele descobriu que era para ela ficar de biquíni na frente do marido. Então o problema dela, o objetivo dela, ela não sabia, mas era ficar bem na praia, né? E com o marido perto, o marido voltar a desejar ela. Olha que interessante. Mas ela pensava assim, não tem nada a ver com isso. E nesse processo que também foi, que ela depois estava explicando, e nesse processo da alimentação que ela foi se descobrindo o que ela queria. Olha, e muitas pessoas acabam tendo isso, e não é consciente mesmo. A gente não tem consciência, a gente fala, não, quero ser uma pessoa mais saudável para garantir uma longevidade. Mas a longevidade, a nossa velhice, está às vezes muito distante. Só que o que vai te motivar hoje, né, a fazer os pequenos passos? Então tem muita coisa envolvida e tem muitas motivações que a gente precisa trazer para a pessoa, às vezes, algum momento desconfortável que ela passou, a obesidade, ela está se sentindo desconfortável no banco do ônibus ou no avião, faz a pessoa se sentir desconfortável. Então é um processo muito de autoconhecimento, de autoconsciência, de observação. Mas isso só a própria pessoa para conseguir resgatar esses gatilhos. Claro que os mentores, as pessoas à volta, vão poder dar insights e mostrar, às vezes, algum caminho, alguma coisa, mas só a própria pessoa que vai conseguir juntar todas as peças do quebra-cabeça. Né? Gente, maravilhosa. E olha aqui, olha. Olha que ela trouxe aqui pra mim, gente, que eu já vou provar daqui a pouco. É um mel orgânico, é isso? É um mel, ele é orgânico, ele é bio. Bio. Ele é produzido no Nordeste brasileiro, é a Ética Bio, é um dos parceiros do Suca Nunes. Todos os meus clientes que fecham a mentoria ganham como bônus uma caixa surpresa com produtos alimentícios, que é a minha expertise também, analisar embalagens de produtos, que eu adoro. Olha que legal! E a Ética Bio apareceu na minha vida por acaso, e o produto em si, e a ética mesmo que eles têm por trás, né, dessa criação das abelhas, do cuidado e tudo mais, chamou a minha atenção, além das propriedades do mel. Que esse mel que eu te trouxe, que é o de aroeira, tem 3 vezes mais anti-inflamatórios do que os méis normais. Então, ele já vai te ajudar a dar um boost ali na sua proteção, na sua imunidade natural, né, do seu corpo. Vai te ajudar um pouco mais. É bom substituir o mel pelo açúcar ou não tem nada a ver? Substituir o açúcar pelo mel. O açúcar pelo mel. Sim. Okay. É bom. Só que quem está em processo de emagrecimento tem que tomar um pouco de cuidado, porque o mel também é altamente calórico. Então, você consumir um pouquinho, ali uma pontinha de uma colher por dia, não tem problema. Não o mel inteiro, né? Não o pote inteiro. E você vai ver que esse aqui ele tem uma consistência, parece um doce de leite. Que delícia. Então, e ele é muito gostoso. Ele é um mel diferente mesmo. Eu não sei se ele já é distribuído aqui para a região de Biel, mas eu acho que sim, eu acho que já está sendo distribuído na Suíça toda. Se alguém precisar e se quiser saber onde vende, pode entrar em contato que a gente descobre. Tá bom, é só entrar em contato comigo que logo, depois do, como é que fala, do vídeo dela, vai estar o nome dela lá. É só assistir, dar o like, compartilhar e vai ver onde tem esse mel aqui. Se você tiver em VV, em regiões próximas ali, eu faço a revenda do mel, mas para regiões mais distantes, aí eu posso verificar aonde está sendo feita a venda. E é um produto vindo do Nordeste brasileiro, orgânico, de floradas específicas. No caso, esse tem mais um outro, que é uma florada específica, são flores específicas, e ele é certificado pela Suíça como orgânico. Uau! Então ele não é um certificado orgânico brasileiro, ele é um certificado orgânico suíço. Olha, eu falo que passa rápido. Já tem mais de 1 hora que a gente tá aqui. Meu Deus! Passa super rápido. Mas antes de terminar, vamos fazer assim não é nem dar um cardápio aí pra uma pessoa que tá em casa, tipo assim, ó,
Começa o café da manhã, almoço e janta. O café... É verdade que nós temos que comer em 4 horas, 3 horas, só quando tiver fome? Quando tiver fome é o ideal, mas aí é um processo de você conhecer o seu corpo também. Tem muita gente que nunca nem reparou nisso, que come no automático, assim, né? Se você dividir em 4, é melhor por conta das proteínas, né? Da ingestão de proteína. Então, eu sempre motivo pelo menos 4. Então, eu diria o café da manhã. Acordei, bebo água, que ela já falou. É água, né? Não vamos Acordei esquecer. e bebi água, tá bom. Aí vou tomar meu café da manhã. Aí você vai tomar o seu café da manhã. Priorize, primeiro pense na proteína que você vai consumir no Que é o café pão. da manhã. Não. O Não. pão é o carboidrato. Ai, carboidrato, tá, olha aí. Por quê? Eu falo, pense na proteína, porque a gente não pensa na nem proteína. Ok. Então aí você pensa em qual proteína? Pode ser o ovo. O Tá. ovo é a proteína. Aí você come 2 ou 3 ovos. Aí vai depender da Mas sua eu tenho fome. junto com pão ou não? O pão, ele não é necessário. Então tá, eu vou deixar você fazer o cardápio pro povo, vai que eu já fazer um corte. A não ser que a pessoa, com o que ela coma ali da proteína em si, e o vegetal, que eu também motivo comer o vegetal de manhã. De manhã? É. Ok. Porque se você começa... Claro que aí, para as pessoas que não estão acostumadas, aí vem para a mentoria que eu ajudo. Porque aí, no final da mentoria, você vai sair consumindo pelo menos um vegetal no café da manhã. Porque isso vai evitar que você tenha pressão alta depois dos 50 anos. Que você regule a glicose no seu sangue. Os vegetais são super importantes pela quantidade de fibras. Então, tem muitos benefícios. Mas se você não está acostumado, priorize a proteína e os alimentos frescos. Né? Aí pode entrar um vegetal, pode entrar uma fruta, umas sementes. Isso é muito bom. E o pão, ele só vem se você ainda sentir fome. Ok. Depois disso tudo. Aí, se você sentir fome, você pode comer um pedacinho. E o queijo? O queijo você pode adicionar de vez em quando. Não é recomendado todos os dias. Porque, além da quantidade de gorduras... ele pode ter ali uma interferência na absorção de ferro das refeições. Se for nos snacks, aí você escolhe, no café da manhã ou no meu snack entre o almoço e o jantar. Aí você pode escolher comer o queijo. Tá bom, aí já foi meu café da manhã, 3 ovos. Isso. Aí meu almoço... Aí o seu almoço, pense de novo na proteína e priorizar um vegetal. O vegetal, ele já vai trazer o carboidrato. Né? Então, às vezes a gente pensa, preciso comer um arroz e feijão. O arroz e feijão, ele vai trazer só o carboidrato, ele não vai trazer o fresco, né? O vegetal. Você pode comer arroz e feijão, mas se você diminuir eles em quantidade é melhor e aí priorize o vegetal. Ok. E aí meu lanchinho da tarde? Lanchinho da tarde. Pense de novo na proteína. Não, mas aí é o desafiador. Eu ajudo a pensar a proteína. Tá. Eu posso te dar um snack. Mas aí no lanche da tarde pode ser um atum, uma saladinha de atum com grão de bico, por exemplo. Tem muita gente que gosta do atum. Então o atum já vai trazer a proteína que você precisa. Ou pode ser de novo um ovinho. Ok. Porque ele também vai trazer a proteína. E aí, se você conseguir juntar uma frutinha ou um vegetal, já vai trazer as vitaminas e os minerais. E qual a última hora do dia que é bom para jantar? Não passar das... Não passar das 2 horas antes de você dormir. Porque se você for dormir às 10, o ideal é que você tenha terminado a refeição às 8. Se você for dormir meia-noite, que você tenha terminado antes das 10. Então, pelo menos dar essas 3 horas é o melhor, mas eu sei que é desafiador para as pessoas, então pelo menos 2 horas. E aqui, então, você já tem aí, né? Café da manhã, almoço e janta, e não esquecer das proteínas. E o chazinho, aquele chazinho para relaxar, para emagrecer, essas coisas aí. Chazinho é maravilhoso. Chazinho é tudo de bom. A gente tem que usar e abusar das opções de chás, porque eles vão trazer compostos antioxidantes, também vai ajudar a reduzir a inflamação do seu corpo. Então, eles dão um boost, assim. Então, se for para priorizar um líquido além da água... Você me deu um chazinho. O chazinho do Siroco, que é um chá também, que está na caixa do Sucanunes, porque é o melhor chá que eu já tomei na vida. E ele é suíço. Ele é produzido em Berne, se eu não me engano.
E ele é produzido com as folhas mesmo, você vai ver ali no saquinho que tem as folhas do chá e a combinação dele é muito boa. Aquele que eu te dei especificamente, ele tem especiarias. E as especiarias ajudam a acelerar o seu metabolismo. Então, por isso que eu recomendei de manhã. Porque aí ajuda também a dar uma energia a mais, uma disposição e ajuda o seu metabolismo. Que interessante, gente. Que podcast maravilhoso. Vocês já viram, perceberam tudo que a gente aprendeu aqui hoje? Muita saúde para todos vocês. Caramba, eu já aprendi que eu não devo mais beber o primeiro líquido do dia não pode ser café. Antigamente eu várias vezes já fiz isso. Não pode ser o café. Aprendi que eu sempre tenho que colocar uma proteína. Uma proteína? Uma proteína de manhã, de tarde, de noite, sempre. Ou é um ovo, é uma fruta. Fruta não tem proteína, mas pode ser uma proteína vegetal. Pode ser uma lentilha. Lentilha tem bastante proteína. Um edamame, né? Uns grãos de soja, tem bastante proteínas. E frutas? Frutas é só carboidrato. Por isso que eu também motivo as pessoas a consumirem a fruta no café da manhã junto com uma proteína. Porque se for uma fruta muito doce, ela vai dar um pico de glicose. Por isso que quem é diabético não pode consumir muita fruta. Só que quem não é diabético pode virar diabético consumindo muita fruta. Então, o povo pensa que é saudável, né? Até é saudável, mas aí depende da quantidade, depende do momento que você come. Então, por isso que é fundamental todas as pessoas passarem por uma orientação, né? Alimentar ou nutricional. Tem pessoas que não se identificam com o modo como os nutricionistas trabalham, porque ainda não tem a sua base montada. Então, pense em primeiro passar por uma mentoria alimentar. Antes de você ir para o nutricionista, se você tem um objetivo muito específico, de ganho de massa ou de reduzir os efeitos de alguma doença, primeiro passe pelo mentor alimentar e depois pelo nutricionista, porque tudo que o nutricionista te passar, você vai conseguir seguir melhor, de uma maneira mais saudável, com mais leveza, depois que você tiver a sua base bem montada. Gente, maravilhosa, Ellen. Cara, incrível. Eu amei. Eu adoro trazer assim, mais saúde para as pessoas. Eu não quis me formar em medicina porque eu também não me identificava com a forma como a medicina era administrada. Então, eu me identifiquei com os alimentos porque eu acredito que os alimentos são o nosso remédio. Então, a gente não precisa da indústria farmacêutica, a gente precisa se alimentar melhor. É incrível, né? A alimentação é a base de tudo, né? Sim. Incrível. Porque tipo assim, você vai falando, pensando assim, de vez em quando eu tô com a pele muito seca. A pele muito seca é falta d'água, ou não? Também, pode ser. Pode ser, o ressecamento pode ser, mas pode ser também os fatores climáticos, né? Principalmente aqui na Suíça no inverno, que a pele fica mais seca. Então, é comum a gente passar por alguns desafios, mas tem alguns alimentos também que ajudam. Aí os alimentos. Proteína. E também algumas gorduras, né? De abacate, óleo de coco, são algumas gorduras que podem ajudar também. Essas gorduras são boas porque eu vi falar uma vez que ela vai colocar um pouquinho no café, manteiga ghee no café. Manteiga ghee no café. Junto com aquela pimenta caiena, não foi goma. Óleo de coco no café, é bom? Então, se você colocar duas gorduras, eu já vou falar que não, que para você escolher uma. Mas eu acho que quem não pratica atividade física intensa não precisa disso. Porque o café e a gordura, ele é um boost para dar uma energia a mais para quem vai fazer uma atividade física intensa. Uma colherzinha de azeite ou de gordura vai ter ali mais de 200, 300 calorias às vezes. Então, quem quer emagrecer já está saindo completamente fora. Você já está gastando ali as calorias que você consumiria em uma refeição. Uau! Ok. Então, não é bom para quem está em processo de emagrecimento. Então, deixa eu falar alguma coisa aí com vocês, tá vendo? Preste muita atenção àquilo que você vê aí na internet, porque isso eu aprendi na internet. A gente pensa assim, aprendi, então vai dar certo, deu certo para ele, vai dar certo para mim. Na internet tem muitas dicas espalhadas, e aí a pessoa acaba achando que ela tem conhecimento por ter visto essas dicas. Mas aí quando você vai implementar na prática, muita gente se perde, porque geralmente é tantas dicas, né?
E como você vai implementar no dia a dia e como você vai saber que aquilo é realmente para o seu objetivo, é compatível com o seu objetivo de saúde, né? Então é uma linha muito tênue, assim, entre você gerar saúde ou gerar doença. Uau, muito interessante isso. Então agora eu já vou tirar meu cafezinho ali, minha manteiga aqui do meu café, porque eu percebi então que não é bom. Se você for demorar para fazer a sua refeição, por exemplo, você quer fazer um jejum, você vai consumir a gordura, você vai sair do jejum, mas você não consumiu uma refeição. Então você até poderia consumir um pouquinho de gordura ali, se você pular uma refeição. Mas aí fazer isso sempre também não é muito bom. Uau! Olha, suca! Não, vem que a gente vai te ajudar. Eu vou ter que ir pra ali e vocês vão me ver daqui a 6 meses como eu vou estar. Aproveitem que eu já saí agora do mundo corporativo, né? Que eu já estruturei a mentoria, coloquei todo esse conhecimento lá na minha mentoria de 6 meses. Estou super disposta a ajudar as pessoas. Então, eu tenho certeza que esse conhecimento vai ajudar na saúde de muitas pessoas. Por enquanto, estou fazendo mentorias individuais. No futuro eu vou fazer em grupos também, mas aí quando eu decidir ir para grupos, talvez eu não consiga mais atender o individual. Então aproveitem que eu tô no individual agora. Porque tem aquele contato, né? 1 a 1, você consegue entender mais a pessoa. Sim, isso mesmo. Gente, maravilhosa ela. Mas, Suca, antes de terminar, eu vou fazer a rapidinha com você. O que é rapidinha? Eu vou falando uma coisa e você vai me respondendo. Vou falando uma coisa, você vai me respondendo. Só pra rapidinho aí. Tá. Então, vambora. Uma comida. Brócolis. Brócolis é bom mesmo, é? Eu vou falar uma coisa, que eu não gostava de brócolis. E o brócolis, ele tem propriedades também de desintoxicar o nosso corpo. Tem até um estudo que comprova que o brócolis ajuda a eliminar a poluição do corpo. E eu comecei a trazer o brócolis para minha alimentação, mesmo não gostando muito. E hoje em dia eu consumo com um prazerzinho, assim. Não é, nossa, amo brócolis, mas eu acho que é um alimento muito importante. E brócolis, se faz, é só colocar ele dentro da água, né? E depois já tá bom? Você pode cozinhar na água, cozer, e você pode fazer ele junto com arroz, picar ele também. Ah, legal, junto com arrozinho, é verdade. Tem pessoas que estão acostumadas a comer o arroz, aí você pode picar ele e é bom, né? Porque aí você come um arroz com um vegetal. Boa essa dica. Mentora. Andréia Viana. Eu lembrei dela porque eu passei por um processo muito intenso dessa mudança de identidade e tudo mais, né? E ela tem a escola dela em Portugal e ela foi uma mentora muito importante, que cria coisas maravilhosas para a transformação pessoal. DNA. Genética. Ok. Porque você falou antes que ficou na minha cabeça, que a gente consegue mesmo mudar nosso DNA, né? Muda a nossa genética. Na minha família não tem ninguém que tenha o corpo que eu tenho hoje. Eu tô conseguindo transformar a genética da minha família. Porque quando eu tiver filhos, eles já vão nascer com a minha genética. Uma genética melhorada, porque a gente tem que melhorar a nossa genética e não piorar, né? Uau, muito interessante. Beleza! Beleza está dentro de cada um de nós. Que lindo. Uma pessoa. Ai, meu marido, Luiz. Que lindo. E ele que estava aqui apertando os botões antes, ele gente. também tem me ajudado muito. Eu passei por um processo de estresse muito forte, né? Nessa minha transição do mundo corporativo para a mentoria alimentar, que foi bom, porque me deu aquele empurrãozinho que faltava para eu decidir para a mentoria 100%, mas foi um processo de burnout, que é um processo bem delicado, né? A saúde mental é bem delicada. Depois da pandemia, a gente viu os efeitos, né? E a saúde mental é algo que vai precisar ser mais observada, ser mais tratada com carinho. Porque antes da gente, saúde mental não é nada, né? É verdade. Vamos fazendo as coisas do nosso dia a dia, vamos nos desafiando, até que chega um momento que a gente faz tanta coisa e a gente para de se olhar com respeito, para de se olhar com leveza, a gente acha que tem que fazer mais e mais e mais. E aí vem a vida e te dá uma rasteira para você realmente priorizar e fazer aquilo que é mais importante para você.
Então, é esse aprendizado que eu tiro do meu burnout, que eu tenho que priorizar aquilo que é mais importante, aquilo que eu vim fazer aqui, que está de acordo com o meu propósito de alma. Que lindo! Então, eu venho priorizando mais e mais isso na minha vida e também trazendo esse conhecimento que eu adquiri para os meus mentorandos também. E é tudo, né? É como você falou, eu acho que, tipo assim, eu acredito muito em Deus e penso que nada é por acaso. Você começou lá atrás, como você estava me falando antes, sendo Compradora no com mundo do corporativo. corporativo, mas também já na agricultura, que já tem a ver com alguma coisa com alimento. E, tipo assim, uma coisa que puxa a outra, que puxa a outra. E eu acho assim, e no final, o que é o servir? Quando a gente já está no servir, é porque a gente já está naquilo ali. Uau, eu achei meu propósito de vida. Sim. Porque é o servir. A gente veio para servir. E nesse servir a gente está feliz. É isso mesmo. Quando eu estou feliz servindo o outro, eu estou achando meu propósito de vida. Mas isso você teve que vir lá atrás de muito tempo para fazer uma faculdade de Fiz nutrição, primeiro curso, depois fui para gestão de negócios, depois fiz nutrição esportiva e vários estudos. Tá, para chegar hoje nesse servir que é como mentora e se ver que você é uma ótima mentora. Não tá aqui só porque não vou ganhar o seu dinheiro, vou estar aqui porque não tem uma outra coisa. Você talvez poderia estar ganhando bem mais fazendo uma outra coisa por aí, mas não, você está aqui, vou fazer aquilo que eu quero, vou servir com aquilo que eu sei, o meu de melhor. Sim. E eu acho que isso que é tão lindo, né? E quando a gente começa a olhar para trás, como eu falei, a gente vai vendo cada coisinha que você foi passando, cada momentinho, né? A sua árvore, né? Você foi plantando uma fruta, um grão ali, um grãozinho ali, uma coisinha, aquilo ali, foi regando lá. E hoje chegou aí no seu servir. E sim, é muito importante a gente acreditar no nosso poder pessoal e olhar para a nossa história. Porque eu não olhava para a minha história, eu fui olhar dessa maneira integrativa depois quando eu decidi mudar a minha identidade. Aí eu comecei a valorizar muito mais o que eu fiz. Falei, gente, olha quanta coisa eu estudei, quanta coisa eu fiz, quanta coisa eu transformei. E eu não dava valor para isso. É incrível, então, né? às vezes, a gente passa por esses processos desafiadores, processos de doença, né, de saúde, porque a gente precisa parar para observar mais e confiar na nossa história, né? Cada um de nós tem uma história tão bonita por trás e não é porque uma pessoa tem fama ou fez sucesso que é só a história dela que vale a pena, que vai inspirar as pessoas. Não. A história de todo mundo pode inspirar, né? É exatamente de todo mundo. Não importa o que ela fez, não importa o que ela faz, ela pode inspirar alguém. Ela pode servir a alguém. Estar a serviço. É algo que a gente... Claro que assim, nós sabemos que o ser humano veio para servir o planeta, para servir outros seres humanos, mas a gente não para pensar nisso. E quando eu decidi me entregar todo esse meu conhecimento para o mundo, foi que eu comecei a integrar isso dentro de mim. Falei, gente, agora eu estou aqui para servir. Eu tenho as minhas criações, eu estou cada vez mais criativa, criando coisas, criando conteúdos. Eu estou muito orgulhosa de mim mesma nesse caminho, dessa criatividade ter aflorado, porque eu achava que eu era uma pessoa muito sem criatividade. E agora a minha criatividade está tão aflorada, porque a gente realmente trabalha com algo que gosta, e isso vai florescendo dentro de nós, né? É bom, porque você vê o seu brilho no olhar quando você fala da sua mentoria. Ai, tipo assim, eu quero transformar vidas, né? Porque realmente é transformar com a alimentação, a gente transforma realmente pessoa. Sim, e é tão desafiador as pessoas pararem para pensar nisso, que hoje elas estão investindo na doença e não na saúde. Quanto cuidado que elas têm quando elas precisam marcar um médico e comprar um remédio na indústria farmacêutica. E elas não têm esse mesmo cuidado para manter a saúde que elas tinham. Ou a saúde que elas ainda têm, né? Porque todo mundo tem ainda uma saúde que precisa ser fomentada ali e crescer, né? Fazer florescer essa saúde. Então, ter esse mesmo cuidado, né? Com a saúde, não com a doença. Não com a doença, porque eu vejo isso. Eu não gosto de tomar remédio. Mas às vezes a gente tem uma dor de cabeça tão grande, fala, ai meu Deus, tô com uma dor de cabeça, eu vou ter que tomar, e acabo tomando. E aí, quando eu tomo, eu falo assim, bom, quando eu tomo, eu falo, mas por que eu fiquei com dor de cabeça? Aí eu começo a pensar, eu estou com dor de cabeça porque eu não bebi muita água, talvez porque comi aquilo, porque eu não sei o que lá, tá. Mas acabou a dor de cabeça, aí eu não quero nem mais saber.
Já Aí não a tô gente mais com esquece, sintoma, não tô mais Mas tá é doendo. isso, o remédio ele faz a gente esquecer aquela dor, né? E é por isso que a gente vai, às vezes, para os alimentos que não são saudáveis, porque eles fazem a gente esquecer uma dor que tá ali dentro e que a gente não quer olhar. A gente tá esquecendo dela. E não é, a gente precisa olhar para a dor para entender ela e ficar ali, nem que seja 2 minutos, com a sua dor ali, sentindo. Falando, não, tem algo que precisa ser transformado, para depois você vir com ações que realmente vão transformar aquilo. Muito incrível, gente. Olha, Suzana. É Suzana, é Suca, É mas Suzana. Suzane, meu nome de batismo, e Suca era meu apelido quando eu trabalhava numa indústria alimentícia no Brasil. E colocaram esse apelido de Suca e eu trouxe para minha mentoria agora. Maravilhoso. Olha, pra terminar, quase 2 horas já aqui, meu Deus. Mas, tipo assim, eu tenho a última pergunta. Não é a última pergunta. Vamos supor agora que o povo do meu Instagram, do seu Instagram, Neymar, falou assim: gostei dessas meninas aí, vou seguir. E uma frase que você vai deixar aqui pro povo agora, o Neymar vai repostar. Deixa eu ver mais quem. O Roger Federer vai repostar. Quer dizer que muitas pessoas desse planeta Terra vai ouvir aquilo que você vai passar agora. O que você passaria aí? Qual frase você deixaria para esse povo todo aí? É a frase que eu gostaria que as pessoas lembrassem. É isso que eu trouxe agora há pouco, que é invista na sua saúde, porque inevitavelmente você terá que investir na sua doença. O Lair Ribeiro trouxe uma frase parecida com essa, mas ele não trouxe o investir. A palavra investir. E eu acho que investir é uma palavra tão bonita, porque às vezes a gente investe em bens materiais, né? Até em um curso, né? A gente paga uma escola, numa universidade, investe em bens, em carros, em casa, e a gente esquece de investir no nosso maior bem, que é a nossa saúde. Então, as pessoas valorizarem realmente quem está trazendo soluções, né, terapias, para realmente aflorescer aquela saúde que você tem dentro de você. Uau, que lindo. Veio uma pergunta aqui, eu falei que é a última, não, mas é quase a última, porque você está na Suíça. E aí, uma vez, tem uma amiga minha, que ela não é brasileira, mas ela trabalha comigo e ela entende português. E ela também fez uma mentoria, mas com alguém que estava no Brasil. Então, ele começou a dar alimentos que aqui quase não tem, é difícil, é super caro, mas que no Brasil o acesso é fácil. Você que está aqui na Suíça, para as pessoas que estão assistindo, você é mais focado nos alimentos que estão aqui? Ou você também, ou tipo, como é individual, não, tá no Brasil, comprar isso, mas como eu tô aqui, vou fazer agora. Você vai me aconselhar com os alimentos que estão aqui na Suíça? Com os alimentos que estão aqui. Já faz um ano, quase um ano e meio que eu tô na Suíça. Como eu gosto de explorar a parte alimentícia, então já explorei muita coisa. Okay. Então já tenho os meus alimentos aqui, que eu recomendo. E também tenho alimentos no Brasil, tenho alimentos no Panamá e tenho alimentos em Portugal, porque foram os países que eu passei, né? Então eu tenho experiência cultural com esses países e eu posso te ajudar a encontrar alimentos e opções nesses países também. Ai, que legal. Então quer dizer, se uma pessoa aí que está em Portugal estiver assistindo, você pode aconselhar ela lá em Portugal, compra isso nessa loja, porque é mais fácil. Sim, a minha mentoria é online e global, então qualquer um que precise de orientação, eu comecei com a língua portuguesa, mas eu também falo espanhol e inglês. Então, se também alguém que precise de orientação em outras línguas, por enquanto no inglês e no espanhol. Daqui a pouco em francês, mas por enquanto não. Mas vai vir. Gente, maravilhosa, Suzana. Ela é linda ainda, gente. Obrigada muito pela linda. oportunidade. Muito obrigada. Estou assim, uau, aprendi muito. Por isso que eu gosto desse podcast. Porque quem sai mais rico daqui sou eu, cara. É incrível. Que bom, fico muito feliz. Muito feliz. E que se você precisar de outras ajudas também para implementar, estamos aqui para ajudar. Então, tá bom. Gente, muito obrigada. Deixa eu pegar um pouco dessa energia aqui. Uhul! Obrigada. E até a próxima, até gente. Até a próxima. Obrigada. Peraí. Qual é o seu Instagram? sucanunes.food. Meu Instagram, e eu tenho o LinkedIn também, Suca Nunes. Então é só procurar ela, ou talvez através de mim aqui, mas vocês viram que ela não tá falando da boca pra fora. É isso que eu fico, uau. Muito boa, gente. Um beijo. Beijinho. Tchau. Tchau. Foi.